Olá, eu gostaria de falar nesse vídeo sobre a oração do Pai Nosso. Só que nós vamos fazer uma análise frase a frase do que é dito. E também vamos fazer algumas comparações com alguns outros livros que a gente conhece, né? Vamos tentar entender um pouco melhor essa oração tão celebrada, tão repetida e tão pouco compreendida. A oração do Pai Nosso está incluída no chamado Sermão da Montanha, Sermão do Monte. Jesus Cristo sobe um monte, chama seus discípulos. Há algumas pessoas que acham que isso foi falado apenas para os discípulos, porque a Bíblia fala que Jesus viu as multidões e subiu um monte e chamou seus discípulos. A impressão que ele vai falar apenas para os discípulos. Isso tem algum sentido, porque quando Jesus falava para as multidões, ele falava historinhas, contava coisas mais simples e mais fáceis de entender. E o Sermão do Monte é bem profundo e um tanto quanto difícil de ser analisado. Mas outras pessoas acham que não, que ele subiu ao monte e fez o que é visto em muitos filmes, em muitos lugares, né? Falou para as multidões. Como que as multidões o ouviam? Né? Havia pelo menos ali umas 25 mil pessoas sem alto-falante. Há quem diga que havia a cada, 50 metros alguém que repetia o que ele dizia. Ele falava, as pessoas iam repetindo o que ele tinha dito, para que todos pudessem entender o que ele havia dito. Essa oração ela é tida por todas as pessoas que estudam, que se preocupam com a espiritualidade, como um salto na evolução espiritual da humanidade. O próprio Mahatma Gandhi disse que se perdessem todos os livros sagrados da humanidade, se tudo fosse queimado e sobrasse apenas o Sermão do Monte, nada estaria perdido. A oração. A oração foi originalmente falada em aramaico e depois Mateus e Lucas, que falam sobre ela, escrevem em grego. Havia dois tipos de oração no judaísmo do primeiro século. A oração chamada oração estatutária, que era falada em hebraico, que era uma língua culta, né, digamos assim, e em ocasiões muito especiais, em cerimônias, e a oração era previamente autorizada pelos sacerdotes e era muito formal. Não há indícios de que Jesus Cristo tenha feito alguma oração dessa forma. E a oração individual, que era uma oração praticada individualmente por qualquer pessoa que quisesse falar com Deus. Provavelmente foi esse tipo de oração que Jesus fez. E essa oração era falada em aramaico, que era a língua comum do povo. A oração do Pai Nosso, como é conhecida, provavelmente não foi criada por Jesus Cristo. Foi aprendida por ele e depois ensinada, adaptada e acrescentada, porque foram encontrados entre os manuscritos de Qumran, né, no século XX, uma das descobertas arqueológicas mais importantes do século XX, foram encontradas muitas orações feitas pelos essênios, que eram a seta de judeus que se isolavam e tal, orações muito semelhantes à oração do Pai Nosso, o que dá indícios, fortes indícios de que em algum momento ou Jesus Cristo tenha sido essênio ou tenha frequentado algumas dessas reuniões, e inclusive João Batista também. Eu vou colocar para vocês ouvirem agora a oração do Pai Nosso orada em aramaico pela Universidade lá de Jerusalém, pela Universidade Federal, digamos assim, lá de Jerusalém. Eles fizeram essa oração no aramaico original e depois eu vou transcrever ela para o português, ok? Para a gente ouvir a sonoridade, que é importantíssima, é poderosa isso, o som tem poder, né? Vou passar para vocês daqui a pouco, só um instante. Sungkananya
Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome. Teu reino está, tua vontade é feita, como nos céus, assim também na terra. Dá-nos o pão da nossa necessidade para hoje e deixa-nos serenos, como nós favorecemos a serenidade dos outros. E não nos exponha ao maligno, pois a ti pertence o reino, o poder e a glória, até ao fim do universo, deste e de todos os outros. Amém. Eu gostaria de começar pelo final, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ou pelos séculos dos séculos. Amém. Eu vou começar pelo final, ok? Porque essa última parte tem umas coisinhas bem interessantes que a gente vai ver aqui a seguir. Essa linda e poderosa doxologia, ela não faz parte da oração original de Jesus. Ela foi incluída ainda lá no 1º século depois de Cristo. E no original aramaico, ela vai além de pelos séculos dos séculos ou para sempre. No original aramaico, ela está assim: pois a ti pertence o reino, o poder e a glória, até o fim do universo, deste e de todos os outros. Amém. A pessoa que escreveu essa doxologia, ela revela um profundo conhecimento de cosmologia e de cosmogonia, porque ela está falando aqui de universos, né? Coisa que nem mesmo Albert Einstein sabia. Einstein achava que o universo era a nossa galáxia. Isso só passou a ser entendido depois que o Hubble, aquele telescópio espacial, começou a fotografar outras coisas muito além da Via Láctea. Mas Albert achava que só havia esse universo. E hoje nós sabemos pela física, né, que existem outros universos além desse. E essa pessoa já sabia disso. E embora ela não faça parte da oração original de Jesus, não há problema algum em se orar ela, né, em se falar ela, porque ela está completamente de acordo com a exegese bíblica. E provavelmente ela foi também copiada de um texto da Bíblia, que se encontra lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11 a 13, que diz assim: Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todas as coisas. E riquezas e glória vêm de ti, e somente de ti. E tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar forças a tudo. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos, louvamos o teu nome e o nome da tua glória. É maravilhoso, é uma oração maravilhosa essa de Crônicas. E provavelmente essa parte foi copiada também, inspirada, essa última parte da oração do Pai Nosso foi inspirada nesses versículos de Crônicas para ser orado em atos litúrgicos na nascente igreja cristã. Quando os seguidores de Cristo, que na época ainda eram chamados de nazarenos, né, da seita dos nazarenos, ainda fazia parte do judaísmo, alguns rabinos se converteram, e inclusive um deles foi o apóstolo Paulo, né? Entre eles estavam alguns cabalísticos. Os ensinos desses mestres dizem que o reino, o poder e a glória se referem à 17ª e 8ª Sefirot, uma espécie de casa da árvore da vida. Malkut, que é o reino, que está na 10ª casa, Netzach, poder, que está na 7ª casa, e Hot, glória, que está na 8ª casa. E que os universos se referem aos mundos criados por Deus no ato da criação. Atzilit, que é o mundo do ser, e Atzira, que é o mundo do sentir, Azia, que é o mundo do fazer, e Briá,
que é o mundo do saber. Cada humano existe simultaneamente nesses 4 universos, mas poucos despertam neles e passam sua existência vagando em busca de um propósito que sempre esteve presente e nunca houve necessidade de busca, apenas do despertar. A primeira frase que a gente vai analisar agora é Pai Nosso. O conceito de Pai no Antigo Testamento era muito precário, mas já existia. Isaías 63:16 diz assim: mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor desde a antiguidade é o teu nome. Vamos observar que Jesus diz Pai Nosso, ele não diz Pai deles e nem diz Pai de todos. Quem são essas pessoas que são filhas de Deus? João capítulo 1, versículo 11, nos diz o seguinte: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então está claro, filho de Deus é quem recebe Jesus como Senhor e Salvador. Não são todas as pessoas. Por isso Jesus diz Pai Nosso e não Pai de todos. E mais uma vez o ditado popular que diz que Deus é Pai de todos, que eu também sou filho de Deus, está errado. Que estais nos céus. Deus está nos céus. Não está no Valhalla dos nórdicos, nem no Olimpo dos gregos. Está nos céus. Nos céus nos fala dos poderes da divindade, que são a onisciência, a onipresença e a onipotência. Nos céus também nos fala de diferentes dimensões que nós não conhecemos, e Deus está em todas elas simultaneamente. Salomão, que era uma pessoa muito sábia e muito inteligente também, ele sabia algumas coisas. E lá na inauguração do templo, quando ele levou 40 anos construindo o templo, quando ele foi apresentar o templo a Deus, inaugurar o templo, ele disse o seguinte, 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 18. Mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus e o céu dos céus não podem te conter, quanto menos esta casa que tenho te edificado. Ele olha o templo bonito e o templo está debaixo dos céus, então ele olha o templo e olha para os céus e fala, como é que pode isso? Deus não pode viver dentro de um templo feito por mãos humanas, nem os céus, nem o céu dos céus podem te conter. É por isso que lá em Abraão, lá muito tempo atrás, quando Melquisedeque foi instruir Abraão acerca de Deus, Melquisedeque chama a Deus de o Altíssimo, o que preside no mais elevado dos céus. Nos céus revela igualmente a força e o poder criador de Deus, como está em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que nos diz o seguinte, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse versículo de Gênesis capítulo 1, versículo 1, tem a seguinte sonoridade direto do hebraico. Ele foi escrito em hebraico e a sonoridade é mais ou menos assim. Me perdoem os puristas. Bereshit bara Elohim hashmayet vet haaretz. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Que céus são esses? A seguir, Jesus faz 2 listas de petições. A primeira lista de petição traz 3 petições que têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. Eu adotei o tempo presente do verbo em vez do imperativo de súplica por 2 razões. Primeiro, ela está mais de acordo com o aramaico. E segundo, porque está mais de acordo com os ensinos de Jesus, com ênfase no agora, no aqui, na necessidade diária de cada um. Santificado o teu nome é. Bom, para um relacionamento correto com Deus, a gente tem que aprender a santificar o nome de Deus. Tratar Deus com intimidade, sem possuir essa intimidade, é um perigo muito grande. É negligenciar algumas coisas. Essas pessoas que chamam Deus E o cara lá de cima, gente boa das alturas. Isso é muito perigoso, porque ninguém tira sarro com a cara de Deus. Isaías, que era um profeta que tinha tremenda intimidade com Deus, grande intimidade com Deus,
Ele fala em Isaías capítulo 6, versículo 3, o seguinte: clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. Ele já era um profeta, já era um homem de Deus, e ele fala: eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então a santificação do nome de Deus nos dá consciência de que nós somos pecadores. Teu reino está. Ok, mas aonde está o reino? Primeiro está dentro de vós. Lucas capítulo 17, versículo 21 nos diz assim: nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. O reino é mais espiritual do que físico. Os fariseus queriam uma data e uma hora e um lugar para onde Jesus Cristo ia inaugurar o reino dele. E Jesus fala: não é isso. Não é isso. Quando as pessoas chegarem e falarem para você: o reino está ali, o reino está aqui, o reino está lá, o reino está lá. Não acreditem, porque o reino está dentro de vocês. O reino é transcendente, metafísico e espiritual. Lucas usa a palavra grega entos, que significa, que tanto pode significar dentro, ou seja, o reino está dentro dos súditos do reino, e esses súditos do reino estão dentro do reino, quanto pode significar entre. Então Jesus Cristo está dizendo para os fariseus: o reino de Deus está dentro dos súditos e está entre os súditos. Jesus Cristo estava entre aquelas pessoas e ele está dizendo: eu sou o reino. O reino estava entre eles, na pessoa do rei. O reino também está próximo. Marcos capítulo 1, versículo 15 nos diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A promessa do reino também é um evento profético, apocalíptico e histórico. O que Jesus Cristo está dizendo aqui é que nenhum reino humano do passado, do presente ou do futuro representam ou são o reino de Deus. Que o reino de Deus não é nada disso. E que esse reino chegará em seu determinado tempo. Ele também está presente. Mateus 3:2 diz assim: e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, ele tanto é algo que está dentro, como é algo que está em torno, entre, como é algo que chegará, como é algo que já chegou. O reino é quântico, é muito transcendente e além da compreensão dos meros mortais. O reino de Deus definitivamente não é apenas a igreja. Não é apenas uma coisa, é muitas coisas. Ele é múltiplo e ele é infinito. De fato, o reino transcende o espaço temporal, a dimensão espaço-temporal, e ele já está presente. Como é algo que não tem tempo, ele já está presente entre os súditos do reino. O Evangelho de Tomé, que era tido como inspirado no primeiro até o segundo século, ele fala algo disso. Eu tenho um vídeo no canal que fala especificamente do Evangelho de Tomé, então não vou comentar muito aqui agora. Vou apenas ler esse Evangelho, o que Jesus diz aqui nesse Evangelho. No login número 5, Jesus fala assim: disse Jesus, se vossos guias afirmarem, eis que o reino está no céu, então as aves estarão mais perto do céu do que vós. E se vos disserem, eis que ele está no mar, então os peixes já o conheceram. Pelo contrário, o reino está dentro de vós e também fora de vós e também entre vós. Tua vontade é feita. Esse deve ser o desejo verdadeiro de todo aquele que é súdito de Deus, que a vontade de Deus seja cumprida, que a vontade de Deus seja feita. Jesus viveu e morreu por essa razão. Ele obedeceu a Deus até a morte. Marcos capítulo 14, versículo 36 nos diz assim: e disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Está claro. Jesus pede alguma coisa diferente, mas ele se submete à vontade do Pai. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Somente aquelas pessoas que conhecem a Deus querem de fato realizar a sua vontade a qualquer custo. O conhecimento místico do judaísmo, a Cabala, ensina que a vontade de Deus só pode ser realizada quando duas virtudes se combinam. Chokmah, que é sabedoria, é Binah, que é conhecimento. Na união dessas duas virtudes, a vontade de Deus é realizada. Por isso, ela só se cumpre nos céus, entre os anjos, e deve igualmente se cumprir na terra, entre os humanos que o receberam como Pai.
na terra como nos céus. Nos céus, já falei, nos fala de uma dimensão que não é temporal. Salmo capítulo 103, versículo 19 e 20 diz assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as ordens, obedecendo à vontade da sua palavra. Então a vontade de Deus é cumprida nos céus, e aqui especificamente está falando do céu dos anjos, e os anjos cumprem a vontade de Deus, e deve igualmente ser cumprida na terra, pelos homens de boa vontade. A terra é o espaço temporal, é onde nós existimos como carne, como humanos, como carnais, porque nós também existimos como seres espirituais. Nossa dimensão espaço-temporal foi alvo de algum tipo de cataclisma, de hecatombe cósmica que derrubou essa dimensão da vontade original de Deus. Não era para ser isso que é. Né? Esse sistema ele está decaído. Mas, e há sempre um mas, ela será restabelecida. Essa ordem será restabelecida. A Bíblia nos diz que haverá novo céu e nova terra. Segunda lista de petição. Essa segunda lista desloca-se do nosso relacionamento para com Deus para as necessidades dos humanos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A oração aramaica diz assim: dá-nos o pão da nossa necessidade para hoje. A diferença é sutil, mas não é irrelevante. Quando a gente fala o pão nosso, a ênfase é no pão. E quando a gente fala na nossa necessidade diária, a ênfase é na necessidade diária. E nós temos necessidade não apenas de pão, temos necessidade de muitas outras coisas. E essa ênfase é uma ênfase na completa dependência e carência humana, que nós necessitamos de Deus para todas as coisas, que nós não podemos fazer nada, e não queremos e não desejamos fazer nada sem Ele. Esse pão, ele fala tanto do pão espiritual quanto do pão físico. Do pão espiritual, que pode suprir as nossas necessidades, é apenas Deus. Né? Não adianta eu buscar me satisfazer espiritualmente com qualquer outra coisa. Nos anos 60, os Beatles trouxeram do Oriente a moda da espiritualidade indiana. Depois se descobriu que a espiritualidade indiana é baseada em castas, que é um sistema horroroso, né, terrível e assim por diante. E nada disso pode satisfazer, pode acrescentar, pode nos instruir intelectualmente, nos alimentar, mas espiritualmente apenas Deus, e somente Ele pode nos preencher, somente Ele pode nos satisfazer as necessidades diárias. E também fala do pão físico, que é providenciado por Deus. Ele nos dá o pão, Ele nos dá o alimento. O nosso alimento veio dele. Ele fala, se vocês não têm que ter andar ansiosos por coisa nenhuma. Deus cuida dos passarinhos e cuida das plantinhas e das flores. Ele vai cuidar muito mais, Ele vai cuidar de vocês. E perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Mateus usa a palavra dívidas, e Lucas usa a palavra ofensas. E ambas têm a ver com pecado. Né? O pecado é uma dívida para com Deus. Nós erramos, nós pecamos e nós devemos ser perdoados por Ele. E também, quando pecamos, ofendemos a Deus. Então nós pedimos perdão em primeiro e em princípio pelos nossos pecados. Aqui não tem sentido condicional nem de quantidade. Ele é incondicional e sem quantidade. Não dá para contar quantas vezes. Significa igualmente, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os que nos devem. Ou seja, aqueles que receberam o perdão da ofensa, o perdão de Deus, também devem perdoar aqueles que o ofendem, aqueles que pecam contra eles, né? Aqueles que te agridem, aqueles que te xingam, aqueles que te maltratam, aqueles que são cruéis comigo, nós devemos perdoá-los, porque fomos perdoados por Deus. Isso não é fácil, não estou dizendo que é fácil isso, mas isso é um salto espiritual que apenas aquelas pessoas nascidas no reino de Deus têm. Isso não é alguma coisa que eu, respirando e meditando, vou conseguir. Não, há ofensas gravíssimas, há abusos na infância, há coisas horrorosas que acontecem com as pessoas. E somente é possível perdoar essas pessoas, as pessoas que entenderam anteriormente que foram perdoadas. A oração aramaica diz o seguinte: e deixa-nos serenos. Uma pessoa que teve os pecados perdoados é uma pessoa serena. É uma pessoa que atingiu a plenitude, o pleroma do Pai. Né? Ele é sereno. Tudo pode estar caindo ao redor, mas ele se torna sereno, porque entendeu
que seus pecados foram perdoados. E não nos deixes cair em tentação. O único ser que não é tentado é o próprio Deus, né? Os anjos são tentados também. Um deles, aliás, um não, né? Vários deles, um terço deles foram tentados e caíram. Foi a rebelião de Satanás. E depois teve a segunda rebelião, a rebelião de Sanjasa, que foi a rebelião pela cobiça sexual. Eu tenho um vídeo no canal que explica um pouco sobre isso. Houve duas tentações e vários anjos caíram com relação a isso. Alguns caíram com relação ao poder, outros caíram com relação ao sexo. Mas Deus não é tentado. Ele não é tentado e também não tenta ninguém. Nós somos tentados pela nossa própria carnalidade. O próprio Jesus Cristo foi tentado, né? A Bíblia fala que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sendo tentado pelos demônios, ele foi tentado pelo próprio Satanás. Mateus 4,4 nos diz assim: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás, nesse momento ali, tentou a Jesus, né? A tentação não é o pecado. A tentação dá origem ao pecado e o pecado consumado dá origem à morte. Nós somos continuamente tentados, né? E Deus nos dá forças para vencermos as tentações. Deus nos fortifica, nos fortalece. E à medida em que nós mesmos vencemos as tentações e dizemos não a elas, nós nos fortalecemos. Mas livra-nos do mal ou do maligno. Aí tem 4 esferas diferentes. A primeira, o mal pode se referir às intempéries da vida. Fome, doença, morte, desgraça, desemprego, tudo essas coisas ruins que acontecem. E também as catástrofes naturais, né? Incêndio, maremoto, terremoto, enchente, essas coisas todas, que Deus nos livra disso, né? Livra-nos do mal, ou livra-nos do maligno. E Deus nos livra dessas intempéries da vida. E também se refere às 3 esferas do mal. A primeira esfera, o Satanás em si, o inimigo, o maligno, o mal em si, né? O próprio maligno, Satanás. Deus nos dá vitória sobre ele. Interessante, porque Deus dá vitória àquelas pessoas que são humildes, aquelas pessoas que reconhecem e se resguardam nele. Qualquer humano que queira enfrentar Satanás cara a cara vai perder. Mas Satanás não pode, com nenhum servo de Deus humilde. Por mais humilde que seja, por mais resignado que seja, ele não pode. Não pode contra você. Satanás não é o mal absoluto, como aparece nos filmes de Hollywood. Ele não é o mal absoluto. Ele é um anjo decaído. Ele é páreo para Miguel, o arcanjo Miguel. Um enfrenta o outro, jamais para Deus. O segundo aspecto do maligno aí, do mal, é o próprio mundo. Qual mundo? A terra? Não. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e sua plenitude. A terra está cheia da glória de Deus. Ainda que decaída, ela guarda a glória de Deus, a natureza, né? Um pouco da glória de Deus. Se refere ao sistema mundano, ao sistema decaído, ao sistema gerido e governado pelo próprio Satanás, né? Da cobiça, do dinheiro, da luxúria, dos pecados, né? Que a Igreja Católica chama de pecados capitais, né? Esse sistema todo aí, Deus nos livra dele. Nós nos resguardamos em Deus e nos livramos dele. Nós estamos nesse sistema, ou seja, neste mundo, não para fugir dele, mas para salgar o mundo. A Bíblia fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, né? Nós somos colocados aqui para preservar o que é bom, né? E para iluminar o que deve ser iluminado. Iluminar, que quando você acende a luz, as trevas somem. Interessante isso, né? Você pode berrar, falar um monte de versículo bíblico contra a noite. Não adianta nada, mas quando você acende um fósforo, você ilumina, por menor que o fósforo seja. E finalmente a carne, que é um inimigo poderoso, mas ele não é todo poderoso. A Bíblia descreve as obras da carne, que são a cobiça, a luxúria, a vaidade, embriaguez, tudo isso é mal. E nós vencemos isso. Livra-nos do mal, do maligno. Deus nos livra do mundo,
Deus nos livra do maligno, Deus nos livra do sistema mundano e Deus nos livra de Satanás e Deus nos livra das intempéries da natureza também. E a última parte que nós falamos primeiro, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Concluindo, a oração do Pai Nosso foi dada a seus servos como um exemplo a ser seguido e não como uma reza a ser repetida. É uma pena que tenha se transformado numa reza. Tudo que Jesus queria é que não fosse isso. Mas as pessoas... Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós. Não param para pensar, não refletem sobre isso. Isso é um exemplo de uma oração que Deus diz, que Jesus fala, olha, essa é uma oração modelo. Procure fazer uma oração semelhante a essa, ok? Nosso relacionamento com Deus, ele não é mecânico, ele é dinâmico, né? Ele é vivo, ele é cheio de vitalidade. E nosso relacionamento com Deus é isso. E essa oração deve servir de exemplo para mim e para você, e não como uma reza qualquer, ok? Deus nos abençoe. Deus abençoe sua vida. Sou o pastor Paulo Tide. Grande abraço e a gente se vê pelo caminho.